Olá, meus amores, na aula de hoje, tá? Nós estamos na unidade 3 do livro 3 de artes, que vem trazer a história em quadrinho como tema. Você já deve ter uma coleção de revistas da qual cuidava com muito carinho. As histórias em quadrinhos, os HQs, fazem parte da história da maioria das pessoas, e a gente já estudou isso em língua portuguesa. A linguagem dos HQs misturou imagem e texto de forma conjunta e sequencial, conquistando o apreço de crianças, jovens e adultos. A origem das histórias em quadrinhos pode começar a ser estudada desde os afrescos do Egito Antigo, passando pelas pinturas da Idade Média até chegar ao século XIX, com o surgimento da primeira HQ moderna, que a gente viu lá no 6º ano em forma de seminário, tá? A aparência e a estética dos HQs na atualidade invadiram grandes produções cinematográficas e hoje há diversos artistas que se dedicam à sua produção. O aparecimento das HQs modernas só aconteceu no final do século XIX. No entanto, ao observar algumas produções artísticas feitas muitos séculos antes, podemos perceber que a união entre a narrativa, mesmo sem necessariamente a presença de textos escritos, e a imagem existe desde a antiguidade. No Egito Antigo, os afrescos narravam as crenças, os hábitos e os acontecimentos importantes da sociedade egípcia. As figuras humanas eram padronizadas pela lei da frontalidade e muitas vezes apareciam junto com a escrita egípcia denominada hieroglifo. Os afrescos tinham uma sequência linear e em vários deles as pinturas apareciam em faixas. As pinturas medievais são outro exemplo de manifestação artística que une a narrativa e a imagem. Nelas, a palavra escrita não aparece com tanta frequência como os hieroglifos na arte egípcia, mas ainda há o objetivo de contar uma história. Como a maioria da população era analfabeta, a arte medieval tinha como objetivo ensinar e doutrinar a religião por meio de imagens. Um dos seus precursores da história em quadrinhos foi o livro ilustrado Maxi e Mortício, conhecidos no Brasil como Juca e Chico, de 1865, do desenhista e escritor alemão William Busch. A primeira história em quadrinhos moderna, no entanto, só foi criada no ano de 1895, mesmo ano em que nasceu o cinema, tá? Que a gente já estudou na unidade anterior, pelo americano Richard Olcott. Seu personagem, Taylor Kid, o garoto amarelo, apareceu em tirinhas nas páginas de um jornal nova-iorquino. As tirinhas de Olcott conquistaram o apreço popular e rapidamente começaram a ser cobiçadas por outros jornais americanos. As histórias em quadrinhos foram consideradas durante muitas décadas como uma arte menor, uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais, nem na literatura. Na década de 1920, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram e, a partir de 1930, passaram a ser publicadas em revistas ou gibis ou comics, expressão em inglês que se referem aos quadrinhos. Um dos gêneros de maior sucesso das HQs são as histórias de super-heróis. Em 1938 foi lançada a primeira revista do Super-Homem, criada por Joe Sutt e Jerry Siegel. A publicação foi o primeiro número da revista Action Comics, parte da editora norte-americana DC Comics, inaugurando o gênero dos super-heróis, que ainda hoje é um dos tipos de quadrinhos mais populares no mundo, que a gente também trabalhou na Feira de Ciência quando vocês eram 6º ano, tá? Na década de 1960, a estética das HQs ocupou os museus e as galerias de arte, como as obras de Roy Lushmans. O artista pertenceu ao movimento artístico conhecido como Pop Art, que tinha como princípio questionar e criticar a cultura de massa e o excesso de consumo. A maioria dos artistas da Pop Art se propiciou de produtos, imagens e padrões estéticos populares para criar suas obras. É o exemplo de Linsteen com os quadrinhos. Outro estilo de HQs bastante apreciado em todo o mundo são os mangás. Em meados do século XX, o artista Osamu Tezuka lançou sua primeira tirinha de mangá em um jornal da cidade de Osaka, no Japão. No período entre 1950 e 1954, publicou Kimba, o Leão Branco, uma de suas principais obras, seguidas pelo sucesso de Astro Boy. O mangá é conhecido pelos personagens com olhos grandes, o uso intenso de onomatopeias, a intensa dramaticidade e o traçado que destaca a expressividade e o movimento. Depois de Tezuka, surgiram outros artistas que se dedicaram à criação de mangás e que posteriormente passaram a criar os animes, que são as animações japonesas inspiradas em personagens de mangá. Existem também quadrinhos que trazem histórias baseadas em vivências reais. Persepolis, de Marjorie Stapper,
narra sua história de vida no Irã. E Maus, de Art Spender, conta a história de seus pais durante a Segunda Guerra Mundial. Publicações e personagens como Sadiman, de Ney Gann, Asterix e Obelix, de René Gonish e Alberto Undécio, Calvin e Haroldo, de Bill Huntington, que a gente usa muito, em português, Batman, de Bob Kane e Bill Finger, Death Note, de Tunis Obis, são alguns exemplos de excelência na criação mundial de HQs. Como já ressaltamos, as histórias em quadrinhos são uma forma de expressão artística constituída por dois tipos de linguagem, a gráfica, que é a imagem, e a verbal, que é o texto. Os elementos da escrita a seguir se relacionam com as linhas do desenho do artista, que trabalha com a criação de uma narrativa sequencial. O texto deve apresentar linguagem clara, sintética e de acordo com a faixa etária do público ao qual se dirige. Os personagens podem ser pessoas, objetos, animais, entre outros. Os balões, local onde se insere a maior parte dos textos das HQs, apresentando diálogos, ideias, pensamentos, ruídos, sensações e etc. As onomatopeias são as palavras que reproduzem sons ou ruídos. Os recursos gráficos normalmente são símbolos gráficos que sugerem sentimentos e ideias. Por exemplo, uma lâmpada acesa em cima da cabeça de um personagem, quando ele tem uma ideia. Aí tá alguns exemplos de balões, Balão de grito, balão de fala, balão de pensamento, balão de surpresa, certo? Para vocês relembrarem. No Brasil, as primeiras tirinhas e ilustrações foram publicadas no ano de 1866 pelo autor italiano Angelo Agostini, no jornal O Cambrião. 3 anos depois, a primeira história em quadrinhos foi publicada, No Yonkin, também de Agostini. Estreou no jornal Vida Fluminense, em janeiro de 1869. As criações de Agostini apresentavam um teor político e ainda não tinha balões. Os diálogos apareciam em caixas de texto. A revista Tico Tico, o Jornal das Crianças, que foi publicada entre 1905 e 1961. Era inteiramente dedicada ao público infantil. Ela foi inspirada na revista francesa A Semana de Suzette e criou personagens que ficaram famosos na época, como Chiquinho e Jagunço. Depois surgiram Zé Maraco, Faustina, Reco Reco, Bolão e Azeitona. Os personagens Gato Félix e Fantasma de Otto Macy e Lei Feck, respectivamente, eram bastante apreciados pelo público brasileiro da época. A partir de 1940, a produção de revistas em quadrinhos no Brasil se intensificou. Obras como Edição Maravilhosa, que trazia romances clássicos nacionais em forma de quadrinhos, Gibi Mensal, O Lobinho e O Amigo da Onça foram publicações que se destacaram. Em 1959, nasceu Bidu, o primeiro personagem de Maurício de Souza, um dos mais importantes quadrinistas brasileiros. Na década de 1970, ele lançou a primeira revistinha da Turma da Mônica, que ainda hoje é uma das publicações de quadrinho mais conhecidas e vendidas no país. Os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento já são parte importante da história das HQs no Brasil. Pererê, de Ziraldo, lançada em 1960, foi a primeira revista em quadrinhos feita inteiramente por um autor brasileiro, com a temática essencialmente nacional. O personagem principal, Pererê, foi criado com base na figura do Saci, um dos principais personagens do folclore brasileiro. Entre as décadas de 1960 e 1970, surgiram outros personagens marcantes, como o Menino Maluquinho de Ziraldo e a Graúna e os Fradins de Enfe. As tirinhas de Enfield apresentavam uma temática política. O autor expunha e criticava de forma inteligente e irônica a ditadura militar brasileira. Além das histórias em quadrinhos tradicionais, o cartoon é um gênero voltado para o humor, utilizado principalmente no jornalismo, com representantes brasileiros importantes, tais como os artistas Miguel Paiva, Angelim, Glauco e Laerte. Outros autores contemporâneos que merecem destaques são Bianca Pinheiro, autora de Ber e Dora, Danilo Beirute, autor de Bando de Dois e desenhista da personagem Gueupou, e Fábio Mon e Gabriel Bar, irmãos e autores de Dalprim e Casanova. A maioria desses cartunistas, principalmente Glauco e Laerte, vocês trabalham muito em língua portuguesa para a gente fazer compreensão de textos, certo? O primeiro filme com um super-herói de história em quadrinhos foi Superman, Andy Temole Man, Superman e os Homens Tropeira,
dirigido por Leigh Chole e lançado em 1951, no início da década de 1960. Veio o seriado Batman, de William Doze, que se tornou um grande sucesso na época. Entre 1978 e 1987, o autor Christopher Reeve interpretou o Homem de Aço em uma série de filmes que marcaram o ator e o público. A adaptação de personagens e histórias de HQ para o cinema já existia há mais de 60 anos e continua mostrando sua força e vigor na aceitação do público. Das publicações de DC Comics que foram parar nas telas dos cinemas, além de Super-Homem e Batman, que tiveram adaptações com vários diretores, tem destaque os títulos como Lanterna Verde, de 2011, Esquadrão Suicida, de 2016, Mulher Maravilha, de 2017, entre outros. A Marvel Comics, outra editora de quadrinhos norte-americana, também começou a levar seus personagens para o cinema, com o filme Homem de Ferro, em 2008. Dirigido por Jon Favreau, o sucesso da produção impulsionou a criação de mais filmes que, em sua maioria, foram grandes sucessos de bilheterias. Entre eles estão O Incrível Hulk, também de 2008, Os Vingadores, de 2012, Doutor Estranho, de 2016 e Pantera Negra, de 2018. Inclusive, o personagem principal do filme faleceu nos últimos dias, no início do mês. Outras adaptações dos quadrinhos merecem destaque. A Turma da Mônica virou filme e uma série de desenhos animados para a TV. O filme Persepolis foi dirigido pela própria autora, Marjorie Satrap, ao lado do francês Vicente Perronde. A série Sin City, A Cidade do Pecado, de Frank Miller, ganhou 2 filmes. Vocês estão vendo aí o cartaz da divulgação do filme Pantera Negra, de Ryan Glover. O filme teve bastante apreciação do público e dos críticos por conta de sua representatividade, certo, gente? Foi indicado várias vezes, com várias sessões para o Oscar. A palavra charge vem do francês e significa carga, evidenciando tanto o exagero quanto o ataque, e alguma figura pública ou acontecimento importante. O chargista trabalha com temas atuais, articulando a linguagem escrita com a linguagem por meio de uma grande capacidade de síntese, o resumo e o humor. Podemos observar a charge de Duque, tá? Vocês dizem assim: São Pedro não sai do zap, se esqueceu de desligar a torneira. Vocês sabem que São Pedro é conhecido, como o santo que manda as chuvas. Só que aí ele está fazendo uma crítica ao uso exacerbado do celular e da tecnologia em geral, e o grande desperdício de água e a grande quantidade de chuvas, apesar de ele falar de São Pedro. O contexto social, político, econômico e histórico é a fonte de inspiração para a criação da charge. Os desenhos apresentam um exagero dos personagens ou da situação com o objetivo de evidenciar a crítica feita na obra. O humor e a reflexão são 2 elementos que caminham junto na construção de uma charge. No Brasil, vários chargistas têm trabalhos importantes e referenciais, entre eles os já mencionados Réfio, Laerte Glauco, Latuffe, Duque, Chico Caruso e Jaguar, que vocês têm conhecimento da obra deles através da língua portuguesa, como eu mesma já mencionei aqui no vídeo, certo? No plural, vou deixar as páginas das atividades que vocês devem realizar, certo, amores?